quais são as competências específicas de matemática de acordo com a BNCC? E tem competências específicas para matemática? Tem sim, mas não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, para te ensinar, para te explicar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre as competências específicas do componente curricular matemática, onde você vai entender mais dessas competências, entender sobre essa contextualização e assim conseguir colocar em prática em sala de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Deixa o seu like e não se esquece, nos comentários deixa todas as suas perguntas, dúvidas, questionamentos para que a gente possa favorecer troca pedagógica. Beleza? Então vamos lá iniciar esse processo. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, tá certo? Falando sobre as competências da BNCC. Lembrando que nós já falamos sobre as competências gerais da BNCC, a gente já falou sobre as competências da área de linguagens, a gente já falou sobre as competências da língua portuguesa, competências de artes, competências da educação física e hoje nós estaremos entrando, tá certo? Falando sobre as competências da área de matemática, em especial das competências específicas do componente curricular matemática. Componente curricular e disciplina é a mesma coisa. Beleza? É só você vir na descrição desse vídeo. Tranquilo? Lembrando que para a gente dar continuidade aos nossos estudos, tenha sempre claro o que é habilidade, o que é competência e como você vai escolher essa competência. A habilidade é a capacidade de resolver um dado problema. A competência é a capacidade de você resolver um problema, que é um problema mais complexo, utilizando mais habilidades. Então, nós temos a habilidade e temos a competência. A união de várias habilidades confortam uma competência. Como escolher a competência? Nós não trabalhamos competência em sala de aula. Nós trabalhamos conhecimentos e conteúdos que vão, na medida do tempo, desenvolver essas competências. Então tenha sempre clara essa informação. E como é que você vai trabalhar e desenvolver essas competências? Com atividades, com seminários, podcast, criação de vídeo, você vai trabalhos de casa, trabalhos em grupo, trabalhos em equipes e assim você vai desenvolver essas competências, onde você vai trabalhar sobre uma vida cidadã, cooperação, colaboração, autonomia e tantos outros valores que a própria BNCC preza, buscando sempre o quê? Uma formação integral. O que é a formação integral? A formação escolar, né, etapa de escolarização, tem o alvo de educar os nossos alunos acerca daqueles conhecimentos científicos, seja do letramento científico, letramento matemático, a leitura de livros, a leitura da literatura, cultura corporal de movimento, expressão corporal, ensino religioso e tantos outros conhecimentos. Quando a gente vê a nível de formação integral é que os nossos alunos precisam também conviver em sociedade e é a partir desses conhecimentos, desses valores, dessas competências é que nós vamos efetivar esse processo. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente dar continuidade aos nossos estudos, nós precisamos de quem? Do documento da própria BNCC, que é um documento obrigatório, normativo de toda a educação básica, do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Primeiro nós vamos aqui no Google, colocamos BNCC, você vai aqui nesse site Base Nacional Comum Curricular MEC, você clica e vai abrir essa página. Quando abrir essa página, você desce um pouquinho e clica aqui no meio, onde tem BNCC em PDF. Clicou, vai abrir essa outra página e você vai clicar aqui embaixo. Depois que você clicar aqui embaixo, você vai baixar o documento no seu computador e você vai abrir aqui a BNCC na página 265. Lembrando o seguinte, a BNCC ela é dividida em grandes áreas. Nós temos a área da ciência das linguagens, nós temos a área da matemática, a área das ciências humanas, a área das ciências da natureza e o ensino religioso. Em cada área, que nós temos 5, nós temos componentes curriculares. E esses componentes curriculares e disciplina, para você que não sabe ainda, é a mesma coisa. Matéria, disciplina, cadeira, componente curricular, tudo a mesma coisa. Dentro da área de linguagens, nós temos o português, a artes, a educação física e o ensino da língua inglesa. No componente curricular da matemática, na área de matemática, só temos o componente de matemática. Na área de ciências humanas, nós só temos o quê? A história e a geografia. Na área de ciências da natureza, somente ciências. E no ensino religioso, somente o ensino religioso, na área de ensino religioso. Lembrando que isso fazendo referência ao ensino fundamental. Então vamos lá, a gente já fez uma breve leitura sobre o quê? Sobre a área da matemática. Por quê?
porque quando a gente foi montar o nosso plano de aula, porque se você tem dúvida sobre como montar um plano de aula de matemática, é só você vir na descrição desse vídeo, que aqui no canal tem vários vídeos onde você vai aprender a montar planos de aula. Então a gente teve que estudar BNCC para entender essas informações, esses conhecimentos, pegar todo esse amontoado de informações e assim aplicar no nosso plano de aula. Então a gente já fez um vídeo bem completo sobre isso, beleza? Mas se você quiser assistir, eu te convido para fazer esse processo. Lembrando que, se você quiser acessar planos de aula pronto, de acordo com a BNCC, com atividades, com dinâmicas prontas, que você só precisa colocar em prática, é só você vir na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, que eu já compartilhei com vocês um site online que pode ajudar você nesse processo, onde você vai adquirir planos de aula pronto, plano anual pronto, que você vai flexibilizar de acordo com sua realidade, vai economizar tempo, vai ficar menos estressado por conta do planejamento, vai conseguir melhorar o seu desempenho, porque você vai receber novas atividades e assim colocar em prática e efetivar o processo de aprendizagem. Beleza? Estamos na página 297 e a gente vai iniciar aqui a nossa leitura das competências para a gente entender as competências, para a gente conseguir colocar elas em prática. Lembrando, mas como é que eu vou escolher a minha competência para trabalhar em sala de aula? Será que tem um mapa? Será que tem um passo a passo? Quando você vai escolher uma competência juntamente com a habilidade, você precisa entender o seguinte: o que eu vou trabalhar em sala de aula? Aí você vai dizer o que você vai trabalhar em sala de aula através da contextualização da sua atividade. Muitos professores preferem escolher primeiro a competência para depois escolher a atividade. Isso depende de professor para professor. Eu prefiro escolher primeiro a atividade, estruturar todo o meu plano de aula sobre o que eu quero trabalhar, e depois que eu estruturar meu plano de aula, eu vou me embasar através das competências e habilidades e assim estruturar meu plano de aula ali nos meus objetivos. Eu acho muito mais fácil, bem mais tranquilo você fazer primeiro esse passo a passo. Primeiro a atividade, depois a competência. Que às vezes quando você escolhe a competência, você tem que ter um pensamento muito amplo, muito específico também, dependendo da situação, para você escolher aquela atividade, e acaba que você perde muito tempo. Agora, quando você já tem uma atividade, você vai escolher ali a competência que vai ser desenvolvida. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. É uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Todos os componentes curriculares têm o seu papel na formação dos nossos alunos, para contribuir ali que eles tenham o letramento matemático, o letramento científico, que eles entendam sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a expressão, sobre o ensino religioso, a cultura corporal de movimento, a leitura das linguagens, seja ela escrita ou não escrita, verbal ou não verbal, e tantos outros fatores. E a própria matemática, mas é porque matemática é só cálculo, não é bem por aí. A matemática, ela faz parte também da criação de toda a sociedade. A gente costuma dizer que a matemática é uma ciência o quê? Exata. Por quê? Porque o mesmo cálculo que eu faço aqui no Brasil, se eu fizer nos Estados Unidos vai dar o mesmo resultado, se eu fizer na China vai dar o mesmo resultado, porque é uma ciência exata. Mas mesmo sendo uma ciência exata, ela precisa ser uma ciência problematizadora, onde a gente vai desenvolver atividades para que o raciocínio lógico possa ser explanado, possa ser desenvolvido em sala de aula, e o mais importante, que os nossos alunos desenvolvam a autonomia de pensamento matemático e assim descubram a resolução de problemas. Então, a gente precisa reconhecer a ciência, a matemática, como ciência humana. Para me reconhecer algo, eu primeiro preciso entender aquela informação. E a partir do entendimento daquela informação é que eu vou respeitar e eu vou valorizar uma dada informação. O que a gente discutiu no ensino religioso e nos outros componentes curriculares. Então, primeiro a gente vai despertar a curiosidade dos nossos alunos acerca da matemática. A gente vai apresentar essas informações e com o decorrer do processo educativo a gente vai reconhecer essas informações. Então, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, a ciência, quando a gente vem falar da ciência humana em relação à matemática, ela está aí para resolver problemas. A gente costuma dizer que a matemática, o letramento matemático, está aí para resolver problemas através de um pensamento crítico. Mas só que a gente se lembra somente das fórmulas, fórmula de Bhaskara, as frações, as fórmulas para que você encontre ali as porcentagens e tantos outros fatores. Mas será que a matemática ela está presa e limitada somente às fórmulas matemáticas? Será que eu só consigo resolver problemas matemáticos ou não matemáticos com as fórmulas matemáticas? Ou será que se eu utilizar o raciocínio lógico através de um pensamento de PA e PG, eu vou conseguir resolver um problema?
Se a cada 1 minuto eu dou 2 passos, em 2 minutos eu dou quantos passos? Eu dou 4. E em 3, 6. Então, por mais que eu tenha utilizado uma fórmula de multiplicação aqui, o meu raciocínio lógico foi muito mais amplo, foi muito mais rápido de ser desenvolvido. Por quê? Porque eu entendi um passo a passo e um processo. E eu vou conseguir aplicar essa mesma proporção em diferentes contextos. Então, o raciocínio lógico, ele vem como prioridade em um primeiro momento para que a gente possa resolver esses problemas matemáticos. O que acontece muitas vezes é o inverso. Vamos primeiro aprender a fórmula, e depois da fórmula a gente aprende isso. Não, a gente precisa primeiro problematizar essa situação para a gente desenvolver esse pensamento crítico dos nossos alunos. Perfeito? Aí, fruto das necessidades e preocupações, diferentes culturas. Em diferentes momentos culturais, a matemática foi interpretada e utilizada de forma diferente. Há 2, 3 séculos atrás, era puro cálculo. Era pura o quê? Tecnicismo. Hoje, a gente já não tem mais tanto tecnicismo. Temos mais didática, temos outras formas de ensinar e também de aprender. E o mais importante, de aplicar esse conhecimento. Diferentes momentos históricos e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos. A matemática, todos os componentes curriculares, eles se interligam, eles estão entrelaçados. Agora, nós professores, precisamos desenvolver essa capacidade de interrelacionar, porque nas faculdades a gente aprendia as coisas muito separadas. Aí quando precisa interligar, precisa ter uma interdisciplinaridade para ser um pouco mais complexo. Mas a matemática, solucionar problemas científicos e tecnológicos. Por quê? Porque quando o nosso celular é pura matemática, cálculos, conexões. Nos laboratórios, temos uma matemática também lá, porque ela vai provar se está certo, se está errado, se esse nível de colesterol é benéfico ou é maléfico e tantos outros fatores. Então ela interliga todas as outras disciplinas. E para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. A própria matemática, juntamente com os outros componentes curriculares, elas podem efetivar descobertas, onde vai acontecer a construção de um novo conhecimento, a desconstrução de um novo conhecimento e os impactos do mundo do trabalho. Então a gente vai aplicar, a gente vai problematizar a matemática, reconhecendo os seus conhecimentos acerca de uma ciência humana em sala de aula, mas sempre pensando em ultrapassar esse conhecimento em um raciocínio lógico que possa ser efetivado pelos nossos alunos fora de sala de aula. Competência número 2 diz: desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. A gente falou de raciocínio lógico, a competência número 1. E a gente tem que problematizar em sala de aula que por mais que a matemática seja exata, a gente pode utilizar diferentes caminhos para alcançar o conhecimento. Alcançar diferentes caminhos para alcançar o conhecimento. A gente pode resolver um problema utilizando a adição, ou o mesmo problema com a multiplicação, o mesmo problema com algumas divisões, mas a gente vai alcançar o mesmo resultado. E para a gente ter esse desenvolvimento do raciocínio lógico, a gente precisa primeiro desenvolver nos nossos alunos a capacidade, o sentimento de curiosidade, de querer mais conhecimentos. Porque a gente só vai aprender aquilo que a gente tem curiosidade. Se eu chego em sala de aula só ensinando fórmulas, os alunos não vão aprender. Nem nós, professores, aprendemos algo que é muito tecnicista, porque nem nós, professores, enxergamos aquela informação com muita prioridade. Por exemplo, eu estava fazendo uma das disciplinas que era Física para Ciências Biológicas. Eu aprendi tudo que eu não vou usar na minha vida, mas tudo que foi proposto pela faculdade a gente estudou, mas a gente não vai utilizar aquilo ali nunca na nossa vida. Entendeu? Porque já temos tecnologia, já temos outros mecanismos que vão efetivar esse conhecimento. Então a gente não precisava muito se limitar àquela informação. Eu, pelo menos, não gastei neurônios para resolver aqueles problemas. Até porque a gente já tem calculadora para isso. Então, a própria instituição poderia problematizar de uma forma diferente aquela informação, aplicando aquela informação de uma forma mais real da nossa realidade, da nossa sociedade, para que a gente pudesse desenvolver um raciocínio crítico, um raciocínio lógico, ao invés de apresentar fórmulas por fórmulas. E a partir desse desenvolvimento, dessa curiosidade, dessa problematização, é que a gente vai encontrar o espírito de investigação. A gente só vai investigar aquilo que a gente tem interesse, que a gente quer adquirir em conhecimento. E a capacidade de produzir argumentos convincentes. Existe o argumento e existe o juiz de opinião. Você dá uma opinião, um julgo de opinião. Por exemplo, argumentos. Quando você argumenta baseado em
em alguma coisa ou em alguém. Opinião é sua. E ponto final. Por exemplo, eu não gosto de blusa branca. Um exemplo. Eu não gosto de blusa branca. Isso é um juiz de opinião. Acabei de dar uma opinião para você. Eu não gosto de blusa branca. Agora vamos para o argumento. Eu não gosto de usar blusa branca porque a blusa branca normalmente ela suja mais. E como eu estou em uma região que está com as paredes sujas, né? Acabei de pintar a parede aqui e pintei elas de cinza. Se eu encostar com a minha blusa branca nessa parede, ela vai sujar. Então você viu de dois pontos de vista que são praticamente iguais, mas um eu falei de uma argumentação e o outro eu falei de uma simples opinião. E a gente não pode levar uma opinião como verdade, mas sim como argumento. Se estamos em uma sociedade democrática, é o argumento ali que a gente convive com diferentes ideias e é através dessa argumentação que a gente vai formando novos conhecimentos. Recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. A matemática que nós precisamos aprender na escola, ela precisa também ser aplicada no mundo. É porque no Enem cai isso, no SPAES cai isso, na ANA cai isso. É porque às vezes a gente é tão preso às provas, porque entendo também que é um momento de avaliação escolar, avaliação até mesmo do desempenho dos professores, que a gente só se prende às fórmulas, fórmulas, e a vida dos nossos alunos. É de se pensar que toda a educação brasileira repense essa situação. Nós estamos ensinando para o Enem ou estamos ensinando para a vida? Estamos contribuindo para que eles sejam aprovados na prova do Enem ou estamos contribuindo para que eles vivam em sociedade? É mais importante que eles passem na prova do Enem ou que eles convivam com a cultura da paz em sociedade? São perguntas que nós precisamos se fazer, queridos professores e alunos, acerca do conhecimento da matemática. A matemática ela é bela, a matemática ela é completa, a matemática ela é divertida, a matemática é prazerosa, mas cabe aos professores que lecionam matemática, dependendo da etapa de escolarização, no ensino fundamental ou no ensino médio, problematizar acerca desse tema, buscando sempre o quê? Um raciocínio lógico que venham falar de investigação, desenvolvendo esses argumentos convincentes para atuar no mundo, para atuar em sociedade, desenvolvendo a cultura da paz. A competência número 3 diz: compreender as relações entre conceitos e procedimentos de diferentes campos da matemática e de outras áreas de conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Olha como a autoestima está interligada na própria matemática. Eu não consigo aprender matemática. Muitos alunos falam, eu não consigo aprender matemática. E quando eu chego em sala de aula para dar aula de matemática, eu sempre falo a eles, esqueçam o que o professor fulano de tal, o outro professor ensinou. Você não sabe matemática, mas na minha aula você vai aprender. Porque aqui a gente vai trabalhar de uma forma que você vai trabalhar de uma forma mais eficiente, que eu vou fazer toda uma contextualização. Eu pergunto o que o aluno gosta de fazer, se ele gosta de jogar futebol, basquete, se ele não gosta de fazer nada, se ele joga Free Fire, qual jogo que ele gosta, se ele joga Super Mario, não sei. Eu sempre pergunto para eles alguma informação a fim de pegar todo esse embasamento científico, que é o que eu tenho, e jogo dentro da realidade dele. Quando ele tem essa informação da realidade dele, e eu apresento esse conhecimento científico, ele consegue fazer essa união, a gente alcança o processo de significação do conhecimento. E o que é essa significação? David Ausubel, ele fala que os nossos alunos eles vão aprender aquilo que eles têm interesse. E quando nós professores, vamos apresentar essas informações através de uma significação, eles vão encontrar significado, relevância, e quando acontece isso, acontece a efetivação da ancoragem, que é a aprendizagem de novos conhecimentos. Inclusive aqui no canal tem vídeos falando sobre o processo de ensino significativo e também das múltiplas aprendizagens. Todos os nossos alunos têm a capacidade de aprender, mas eles aprendem de diferentes formas. Existem alunos que eles aprendem mais escutando, outros mais escrevendo, outros basta visualizar que eles aprendem, outros precisam escutar e visualizar, outros precisam só escutar, outros precisam falar aquilo que eles estão estudando para aprender. Mas todos conseguem aprender. A gente precisa entender esse processo de aprendizagem, né, psicossocial da aprendizagem, psicossocial porque ele vai interagir com outras pessoas e psicológico porque tem a ver com a psiquez, mas que o significado daquele conteúdo vai fazer total diferença se ele vai aprender ou não aprender aquele conhecimento. E como é que eu, como professor, estou me estimulando a ensinar? Bora, aprende isso aqui. Bora, é questão de mais. Faz aqui a questão de mais. 3 mais 3
é igual a quanto? Pronto, terminou. Será que os nossos alunos não estão aprendendo a matemática porque nós também não estamos ensinando de uma forma mais efetiva, de uma forma mais prática? Será que a gente só está ensinando fórmulas? Ah, mas é porque matemática é só fórmulas. Será que é só fórmulas? Ou será que a gente pode desenvolver um raciocínio lógico através da resolução de problemas de uma forma mais lógica? Olha como é interessante a gente se questionar isso. E a competência de número 3 está aí para falar sobre essa informação. A autoestima. Será que os nossos alunos estão ficando cada vez mais desinteressados em sala de aula por conta da autoestima? Ah, vocês não sabem de nada. Ah, vocês não estudam. Mas e aí? O meu papel é ensinar. Se eles não estão aprendendo com a estratégia A, vamos mudar a estratégia A e colocar a estratégia B. Então é todo um contexto aqui. Relações entre os conceitos e procedimentos. A gente não vai estudar aritmética por aritmética, álgebra por álgebra, geometria por geometria. Mas a gente vai interligar essas informações e esses conhecimentos para que ele possa interligar essas informações. Inclusive a gente faz isso até com os outros componentes curriculares, trabalhando na educação física, biologia e química ao mesmo tempo. Falando de história, geografia e ensino religioso ao mesmo tempo. Falando de português, artes e o ensino da língua inglesa ao mesmo tempo. Que a gente vai fazer linkagens. Para quê? Para desenvolver a capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima. Porque se a gente mudar o nosso modo de ensinar, os alunos vão se sentir mais motivados, eles vão se sentir mais motivados a aprender, porque eles vão perceber que eles estão evoluindo. E quando a gente percebe que a gente está evoluindo, a gente tem autoestima para fazer aquilo. Seja na musculação, seja na natação, seja na dança, ou seja no esporte, inclusive na própria matemática. E a perseverança na busca de soluções. Na competência número 4, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a o quê? A investigar, a organizar, a representar e a comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Mais uma vez, a competência número 4 reforça acerca do raciocínio lógico, acerca do raciocínio crítico, onde ele vai fazer essas observações sistemáticas de uma dada informação, de um gráfico, de uma coleta de uma informação de texto, de uma imagem, e assim, analisar esses dados quantitativos e qualitativos, onde ele vai efetivar esse conhecimento na sua prática social, na sua prática cultural, onde ele vai analisar, onde ele vai observar, onde ele vai perceber e vai o quê? Investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes. O que é relevante para os nossos alunos? X. O que é relevante para a sociedade? X. O que é relevante para a BNCC? X. Então, x mais x mais x vai ser igual a 3x. E é a partir desse 3x que a gente vai trabalhar, onde a gente vai pegar essas informações relevantes que ele precisa desenvolver em relação ao convívio social, à cultura da paz, que preza a BNCC. A gente vai favorecer um ambiente de interação social e esse conhecimento que ele tem relevância, a gente vai pegar essa informação também, onde a gente vai pegar tudo isso e produzir mais conhecimentos. Então a gente vai fazer esse movimento de conhecimentos. Olha como é bacana a gente trabalhar. A gente vai trabalhar com o conhecimento do aluno, a gente vai trabalhar com o conhecimento da BNCC, a gente vai trabalhar com conhecimentos sociais e o mais importante, a gente vai contribuir para a formação integral dos nossos alunos. E depois de pegar todas essas informações relevantes, o que ele vai fazer? Interpretá-las e analisá-las criticamente e eticamente, produzindo argumentos o quê? Convincentes. E a gente só consegue argumentar sobre alguma coisa se a gente tem conhecimento de algo, se a gente tem um entendimento de algo que a gente já desenvolveu nas competências anteriores. Na competência de número 5 fala: utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais, disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Tecnologias digitais. Pode ou não pode utilizar calculadora em sala de aula? Se você falou depende, você acertou. Depende da situação. Se o aluno estiver utilizando calculadora na prova e dependendo da prova, é 0. Mas se for na situação que eu mandei eles levar as calculadoras, aí eles podem utilizar. E pode utilizar a calculadora em sala de aula? Você pode se perguntar? Pode sim. E a calculadora dos alunos está onde? No próprio celular. Será que eles podem utilizar? Depende. Depende de como a gente vai aplicar esse conhecimento. Ah, mas é porque se nós utilizarmos calculadora, os nossos alunos vão ficar com a mente passiva, vão ficar desleixados acerca do conhecimento. Pessoal, na vida real a gente utiliza calculadora. Eu me lembro que quando eu estava no cursinho pro pré-vestibular, na época do pré-vestibular,
a minha professora de português, quando ela entrava em sala de aula, era depois da aula de matemática, aí tinham vários cálculos, várias fórmulas, e ela sempre falava assim, pessoal, na vida real a gente nunca utiliza isso aqui, tá certo? Isso aqui é só para passar do Enem. Depois que passar do Enem, a gente não utiliza mais nada disso aqui. Na vida real a gente utiliza a calculadora e normalmente os problemas de computador já resolvem os cálculos pra gente, né? Aí eu nunca entendi aquele pensamento dela naquela época, só que hoje eu já consigo perceber realmente isso. A fórmula de Bhaskara, ela serve para um determinado momento na etapa de ensino e ponto final. Terminou o ensino médio, a gente não vai utilizar mais fórmula de Bhaskara. Então a gente vai tirar a fórmula de Bhaskara do currículo escolar. A fórmula de Bhaskara, ela tem o seu papel e ela tem a sua função na etapa de escolarização. Mas isso não quer dizer que o aluno vai utilizar a fórmula na escola, só se ele for um matemático. Nossos alunos vão ser todos matemáticos? Não. E se o meu aluno ele for trabalhar como policial? Ele vai utilizar a fórmula de Bhaskara como? E onde? Se o meu aluno for um bombeiro? E se o meu aluno for um esportista de natação? Como é que ele vai utilizar a fórmula de Bhaskara? E se o meu aluno for costureiro? E aí? Será que não era mais importante a gente desenvolver um senso crítico, um raciocínio lógico sobre as aplicabilidades da matemática dentro daquele convívio social, onde ele vai aplicar através da autonomia na sua realidade profissional? Olha como é importante a gente entender esse raciocínio lógico. A aplicação da matemática é mais importante os nossos alunos entenderem a aplicação da matemática na sua realidade escolar do que eles decorarem a fórmula de Bhaskara e depois da prova esquecerem tudo isso. Então vamos sempre ultrapassar essa etapa de escolarização em relação à formação integral, tá certo? Então vamos nas nossas aulas, através da competência número 5, utilizar processos e ferramentas matemáticas, que pode ser site, pode ser software, pode ser blog, pode ser celulares, pode ser redes sociais, tecnologias digitais para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Será que as tecnologias elas melhoraram ou efetivaram os resultados nos laboratórios? Por que os computadores são tão rápidos? Através dos cálculos matemáticos. E esses cálculos matemáticos foram eficientemente perfeitos para modelar e resolver problemas, alcançando ali estratégias e resultados bem eficientes. É enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos. A gente vai resolver os problemas matemáticos de diferentes formas, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com aspectos práticos utilitários. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, como os gráficos, as tabelas, os esquemas, além de textos escritos na língua materna e outras linguagens. Olha como é importante múltiplas formas de resolver um dado problema. E a gente vai sintetizar essas conclusões, a gente vai confrontar essas informações, a gente vai confrontar esses contextos, né? Será que a estratégia A é melhor que a B? Sendo que a A e a B vão alcançar o mesmo resultado? Depende. Depende de como a gente vai utilizar ela. Será que nesse momento não era melhor essa estratégia? E como é que a gente vai desenvolver isso? Através de trabalhos em equipes. A gente faz trabalhos em equipes, trabalhos em grupos, onde os alunos vão expressar sua opinião, onde os alunos vão resolver os seus problemas. Eu costumo dizer que sempre quando eu vou resolver um problema matemático, eu resolvo mais na lógica do que no próprio cálculo. Porque no cálculo, às vezes a gente se perde, né? É tantas questões, 40 questões numa seleção, a gente se perde no cálculo. Mas às vezes no raciocínio, a gente consegue matar a questão. Então o raciocínio lógico, na minha situação, ele é bem mais proveitoso, né? Eu consigo utilizar com maior efetividade do que as fórmulas matemáticas, né? A única fórmula de matemática que eu decorei na minha vida todinha foi o quê? A regra de 3. E é com ela que eu resolvo a maioria dos meus problemas. E os outros conhecimentos que nós trabalhamos em sala de aula, a gente trabalha com o caderno aberto, né? O caderno de planejamento. Precisando de uma fórmula, de um cálculo, tá ali, a gente coloca na lousa e a gente vai desenvolvendo nossa aula. Faz parte do processo pedagógico. Então a gente vai analisar os contextos para esse problema, a gente vai criar hipóteses, né, situações imaginárias, aplicar hipótese, resolver através de hipótese, construir hipótese e por aí vai, expressar suas respostas e sintetizar conclusões. Na penúltima competência de número 7, desenvolver e discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões, de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Lembrando que aqui é a penúltima competência, né, que a gente está trabalhando,
E desde já eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se aperfeiçoar e a se tornar um profissional melhor da educação, descobrindo mais, desenvolvendo melhor as suas competências e habilidades. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e também aplique essas informações para melhorar o seu fazer docente. E caso você precise de materiais prontos para você colocar em prática em sala de aula, como plano de aula, plano anual, dinâmicas e atividades, é só você vir na descrição desse vídeo também no primeiro comentário que eu já deixei um site online separado para você. Urgência social. A gente falou nas outras competências que o raciocínio lógico é muito importante. E ele é muito importante. Quando a gente vem falar de urgência social, por que as pessoas estão cada vez mais endividadas? É por conta do consumo, por conta da mídia. Mas será que os conhecimentos matemáticos não são importantes nesse processo? Por que existe cada vez mais acidentes no trânsito? É porque algumas pessoas são menores de idade, outras são irresponsáveis e tantos outros fatores. Será que eles tivessem um raciocínio matemático mais amplo acerca das distâncias, dos comprimentos, do percurso que ele tem que fazer, das velocidades, né? A gente entra até em conceitos de física. Será que eles tivessem mais essa consciência mais reforçada? Será que nós não conseguiríamos também diminuir esses índices de acidentes nos trânsitos? Então a matemática é aplicada em qualquer regiões, é aplicada em diferentes realidades, mas é importante que a gente consiga utilizar a urgência social, que são os problemas sociais que podem ser resolvidos em partes com as aulas de matemática, desenvolvendo primeiramente o raciocínio lógico, utilizando princípios éticos, princípios democráticos, princípios sustentáveis e solidários, valorizando o quê? A diversidade de opiniões. Por mais que a minha opinião e a sua seja diferente, a gente pode ir lanchar em um mesmo restaurante. Por quê? Porque o alvo é lanchar no restaurante. Professor, mas por que você colocou esse exemplo? Eu coloquei nos outros componentes curriculares esse exemplo, que é muito, além de ser muito importante, ele é bem fácil de ser entendido. Será que pessoas com diferentes religiões, diferentes culturas, diferentes costumes, podem almoçar em um mesmo restaurante? Eles podem, e não só podem como devem, contanto que exista respeito. E quando existe respeito, que é essa diversidade de opinião, a gente consegue conviver em sociedade, de indivíduo e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Vamos agora para a nossa última competência, que é interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Respeitar o pensar dos colegas e aprender com eles de uma forma cooperativa. As aulas de matemática, elas devem também ser trabalhadas em equipes, onde a gente vai desenvolver o processo de socialização entre os alunos, buscando ali que eles sejam ativos naquele trabalho em equipe, que eles desenvolvam a capacidade de terem o espírito de cidadão, de atuarem ativamente na sociedade, que eles possam trabalhar através da cooperação, da colaboração, do respeito mútuo, trabalhando em equipe, onde eles vão interagir e vão aprender sobre o planejamento e desenvolvimento, buscando uma dada solução de um problema, e durante todo esse processo argumentativo, durante todo esse processo de interação, ele vai também vai desenvolver a capacidade, a autonomia para o quê? Para efetivar pesquisas. Essas pesquisas são pesquisas científicas, para responder os questionamentos, para resolver problemas, para resolver questões, buscando o quê? Soluções para esses problemas. Eu costumo dizer que criticar é diferente de indagar. Quem critica, critica alguma coisa e ponto final. Quem indaga, ele vai analisar, ele vai refletir, ele vai criar hipótese, ele vai aplicar hipótese, ele vai refletir, ele vai analisar também, e ele vai o quê? Buscar a solução de um problema, ele vai resolver um problema. E dentro do conceito de matemática, a gente também pode aplicar a indagação. Identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, onde a gente vai respeitar a opinião do outro, mesmo que não seja uma opinião que venha estar em acordo com as nossas filosofias de vida, mas a gente vai respeitar, onde todos vão ter espaço a explanar a sua vez, e explanar a sua opinião, né, de acordo com a sua vez, e assim, de acordo com aquela situação, problema, resolver aquele problema. Então essas são as competências específicas de matemática, e lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever nesse canal para não perder nenhum conhecimento pedagógico.
Na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário, tem um presente para você. Até o próximo vídeo e valeu!